Segundo Crônicas, capítulo 33, diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois ele tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar o Senhor a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez de oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Manassés foi um dos piores reis de Israel. Se não foi o pior rei de Israel, é difícil dizer qual deles foi pior, se foi Manassés, se foi Acabe, que foram dois péssimos reis do reino do sul lá de Israel. Ele era descendente do rei Davi e estava no trono na cidade de Jerusalém. Ele foi criado, na verdade, por um pai piedoso. Seu pai foi o rei Ezequias, um dos homens, um dos melhores reis de Israel. Um homem que amava Deus, temia o Senhor. Um homem que tirou de Israel os ídolos e tirou de Israel a idolatria e levou Israel para adorar ao Senhor. Ezequias, ele não foi um homem... ele cometeu os seus erros, por exemplo, quando ele mostrou lá o templo e os tesouros do templo para o rei, os príncipes da Babilônia, e o Senhor o repreendeu por causa disso e falou para ele: olha, aquilo que você mostrou, um dia eles vão vir e vão invadir a terra e vão levar tudo para eles. Mas Ezequias amava ao Senhor. Ele passou por momentos difíceis. Por exemplo, o rei Senaqueribe da Assíria certa vez tomou a cidade de Israel, cercou a cidade de Jerusalém e humilhou a Israel e humilhou a Ezequias e falou: olha, vocês não têm nem soldados para montar os cavalos para se defender. Mas a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e ele chamou o profeta Isaías e oraram e buscaram a Deus, e o Senhor naquela noite enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios que estavam acampados em volta de Jerusalém, e levou a Israel da mão dos assírios. E Ezequias foi um bom rei. Quando chegou a hora dele morrer, o Senhor mandou o profeta Isaías olhar para ele: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E ele orou ao Senhor, ele virou o seu rosto para a parede e falou: Senhor, eu tenho servido ao Senhor com todo o meu coração. E a Bíblia diz que Isaías não tinha saído ainda do palácio. Veio a palavra do Senhor para o profeta, que voltou e falou para ele: assim diz o Senhor, eu vou dar a você mais 15 anos de vida. E Ezequias viveu 15 anos além
do que era para ele ter vivido. Deus deu a ele mais anos de vida. Ele foi um bom rei, com certeza. Ele ensinou a palavra de Deus na sua casa, ele falou para os seus filhos sobre Deus. O profeta Isaías frequentava o palácio, era o homem de Deus naquela época. Com certeza ele ouviu sobre Deus, ele ouviu as histórias de Israel, ele foi ensinado desde criança a temer ao Senhor, mas ele não foi um bom rei, ele foi horrível, ele foi terrível. Ele levou Israel para longe de Deus. Ele começou a reinar muito cedo, ele tinha 12 anos de idade. Eu não sei se com 12 anos de idade seu pai morreu, ou como alguns acreditam, que ele foi co-regente com seu pai quando ele tinha 12 anos, e por 10 anos ele esteve como que aprendendo a ser rei. Mas de qualquer maneira, a Bíblia está dizendo aqui que ele com 12 anos ele estava no trono, ou com o seu pai, ou sozinho, para reinar Israel. Você pode imaginar uma criança de 12 anos tendo responsabilidades. Naquela época havia sim reis que subiam ao trono e eram aconselhados por pessoas, mas ele com 12 anos ele começou a reinar e reinou 55 anos em Israel. Foi o rei que mais reinou por mais tempo em Israel. 55 anos ele reinou em Israel, e a Bíblia define o seu reino dizendo que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que é tudo aquilo que o seu pai construíra para Deus, ele foi lá e destruiu. Tudo aquilo que o seu pai destruiu, ele foi lá e construiu de novo. Ele era o rebelde da casa. Na verdade, parece que ele queria contrariar tudo aquilo que o seu pai ensinou. O seu pai tirou os ídolos, ele foi lá, pegou os ídolos de volta e colocou os ídolos de volta em Israel. Ele quis afrontar a Deus de tal maneira que não foi escondido, não foi que ele pecava e escondia, ele pecava abertamente. Ele trouxe ídolos para dentro da casa de Deus como uma afronta ao Senhor, como que dizendo para Deus: está vendo? Esse lugar aqui que é a casa do que dizem ser o Senhor. Ele colocou imagens de escultura lá para que as pessoas adorassem a falsos deuses. Ele colocou deuses imorais lá dentro do templo, da casa do Senhor, que Deus havia dito que aquele lugar seria separado para o Senhor. Mas ele não teve temor de Deus algum, não havia temor no seu coração. Parecia que ele queria apontar o dedo para os céus e falar: olha, Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso adorar a quem eu quiser. Na verdade, a Bíblia diz que ele se cercou de feiticeiros, ele buscou práticas ocultas do ocultismo, ele consultava os mortos, os necromantes, ele adivinhava pelas nuvens. Ele havia grupos de conselheiros lá no palácio, que eram adivinhos, que eram feiticeiros, que praticavam coisas satânicas, que buscavam orientação de demônios, na verdade, e trouxeram tudo aquilo para dentro do palácio, para dentro de Israel. Na verdade, a Bíblia diz aqui que ele levou a Israel a praticar pecados, imoralidades. Esses deuses eram deuses que nos cultos a esses deuses havia orgia e imoralidade, havia além da idolatria, havia sacrifícios de crianças. A Bíblia diz aqui que ele sacrificou seus próprios filhos. Ele pegou alguns dos seus filhos, alguns dos bebês, quando nasceram, e ofereceu a Moloque lá no vale dos filhos de Inom, que Jesus mais tarde chamou aquele lugar de Geena, usando como uma imagem do inferno. Aquele lugar se transformou em um lugar de adoração a falsos deuses. Muitos anos antes de Jesus nascer, ali naquele vale havia um ídolo, Moloque, um ídolo de ferro grande, de bronze, e estavam com as suas mãos espalmadas, e eles tacavam fogo naquilo, e aquele ferro queimava e ficava avermelhado, e eles jogavam as crianças e colocavam os bebês nas palmas das mãos daquele
suposto Deus, e as crianças eram queimadas e morriam queimadas, vivas, como ofertas a um Deus que não era Deus, porque quando a pessoa não conhece a Deus, ela é enganada, e você não consegue entender como uma pessoa pode ser tão tola em ser enganada por algumas coisas assim. A verdade, a Bíblia diz que ele fez pior do que os moradores que Deus havia expulsado da terra de Israel. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que os cananeus, eles fizeram coisas tão terríveis que Deus resolveu acabar com aquela geração toda lá. Por quê? Porque havia uma imoralidade tão grande entre os cananeus, haviam doenças transmitidas por sexo grupal, sexo sem nenhum tipo de controle, nos templos que haviam na terra de Canaã, antes de Israel chegar, que iria transmitir doenças para o povo de Israel, se misturasse com aquelas pessoas. Os arqueólogos descobriram cidades cananitas, e que nas casas de barro, nas paredes, os arqueólogos descobriram vasos que continham ossos de bebês, porque naquela cultura eles acreditavam que quando eles entravam em uma casa para agradar aquele Deus e afastar o mal, se ofereciam bebês a estes ídolos e colocavam em jarros e enterravam nas paredes de barro das casas, matavam as crianças. E Deus fala aqui na sua palavra que Manassés superou a eles. Manassés fez o que era mal diante do Senhor e levou a Israel a fazer coisas piores. Aqueles povos que Deus tirou da terra de Canaã e colocou o seu povo lá. Agora Israel estava pior do que estas pessoas. E a Bíblia diz em 2 Reis, contando a história de Manassés, que ele derramou sangue inocente, encheu Jerusalém de sangue inocente, de um lado a outro da cidade, e fez a Israel pecar contra o Senhor. Eu não sei o que acontece que uma pessoa que foi, digamos, criada num lar que amava a Deus, uma pessoa que foi criada ouvindo as Escrituras, que viveu na época do profeta Isaías, e segundo os judeus, Manassés mandou matar a Isaías, cortando ele pelo meio. Um homem terrível. E a Bíblia diz que Deus levantou profetas para falar. A Bíblia diz no versículo 11, 10, que o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O Senhor falou, sabe por quê? Porque Deus traz a sua palavra para corrigir. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos orienta, ela lapida a nossa vida. E Deus levantou pessoas e trouxe palavras para eles, mas às vezes a gente não quer ouvir a Deus, a gente zomba da palavra de Deus, a gente acha que aquilo não é a verdade, que nada vai acontecer, que na verdade Deus nem está ligando para aquilo que nós estamos fazendo. Mas Deus, ele enxerga todas as coisas. Deus tem o tempo para todas as coisas. Às vezes na Bíblia Deus julgava alguns lugares, como julgou Sodoma e Gomorra, derramando fogo dos céus e destruindo aquele lugar. No Novo Testamento, Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1 que uma das maneiras de Deus julgar as pessoas é entregá-las aos seus próprios caminhos. Em Romanos 1 diz que Paulo fala, o Senhor os entregou às suas próprias concupiscências, às suas próprias paixões, para fazerem conforme aquilo que eles achavam que deveriam fazer. Isso é uma forma, porque Deus entrega. Você quer viver desta maneira, você vive da maneira que você quiser. Só que um dia, queridos, sempre vai haver o acerto de contas. Há uma lei do semear e colher, que sempre aquilo que a gente planta, em algum momento da nossa vida nós vamos colher. E até que Deus falou, e Deus é cheio de graça, e Deus fala uma vez, e Deus fala 2 vezes, e Deus fala 10 vezes, e Deus fala 15 vezes, e a misericórdia de Deus faz com que, a Bíblia diz que, porque Deus é bom, Ele espera que todos cheguem ao arrependimento, e Ele posterga o julgamento, Ele tenta adiar o julgamento, Ele tenta dar mais tempo para as pessoas se voltarem para Ele, mas não teve jeito. Deus chegou um momento que precisa resolver esta situação,
Porque assim como Deus ele é bom, e Ele é amor, Ele também é justo, e Ele também é o juiz de toda a terra. A Bíblia diz que a uns Ele abate, a outros Ele exalta. E Deus então trouxe, a Bíblia diz que Ele trouxe os príncipes da Síria, que invadiram a terra de Israel, e invadiram a cidade de Jerusalém, e prenderam o rei Manassés, e colocaram ganchos no seu nariz, e o prenderam. Isso era uma forma de humilhar o adversário. Era esta parte sensível do nariz, colocar ganchos e colocar correntes e amarrar as suas mãos e os seus pés em correntes, e o levaram da cidade de Jerusalém, o tiraram do seu trono e o levaram para a Babilônia, e possivelmente colocaram lá em uma masmorra para que ele morresse ali naquele lugar, para que ele sofresse ali. Verdade. A gente pode pensar, bom, homens maus realmente devem pagar um preço. Homens maus, que você faria com uma pessoa que matou crianças assim, que incentivou a Israel a matar crianças? Quantas crianças inocentes morreram? Quantas pessoas foram estupradas? Quantas pessoas tiveram a sua vida destruída por causa deste homem mau, terrível, um péssimo rei de Israel? Quantas tragédias aconteceram? Na verdade ele estava recebendo aquilo que ele merecia, porque a pessoa, como pode uma pessoa fazer algumas maldades? De vez em quando a gente fica chocado ao ver na televisão o que o homem é capaz de fazer. Como que uma pessoa pode, um ser humano pode matar o seu pai, matar a sua mãe, matar o seu irmão, ou como que pode matar o seu filhinho pequeno, como que pode colocar fogo no corpo de alguém que ama, que é da sua família, no quintal da sua casa, e enterrar lá no quintal? Como que uma pessoa pode cortar o corpo inteiro de alguém, colocar dentro de uma mala para esconder um assassinato? Como é que pode o ser humano chegar a uma situação assim? Como é que pode o ser humano matar crianças inocentes através do aborto? Mas eu tenho direito sobre o meu corpo. Mas aquela criança é um ser vivo, é uma pessoa. O coraçãozinho dela está batendo, as unhas estão crescendo, os órgãos estão sendo formados, a mãozinha está sendo formada, e o ser humano vai lá e arranca aquilo lá e joga numa lata de lixo de algum lugar, porque eu não quero assumir as responsabilidades dos meus erros, das minhas coisas que eu fiz que não deveria fazer, e que então eu não quero assumir a minha responsabilidade. Eu jogo aquele ser humano na lata do lixo como se não fosse nada. Mas aos olhos de Deus tudo isto pesa. Como é que o homem pode ser mau a um ponto assim? Na verdade, todas as pessoas têm a potencialidade de fazer coisas ruins. Mas o julgamento veio. Ele agora está num calabouço e está pagando pelo que ele fez. Mas a Bíblia diz que, sabe a importância da palavra de Deus, a importância de ensinar a palavra para os seus filhos, a importância da semente ser lançada, a importância de falar de Cristo para o seu parente, falar de Cristo, ainda que alguém zombe, ainda que a pessoa vire as costas, ainda que a pessoa fale, eu não acredito nesse Deus, eu não quero esse Deus aí. A importância de nós falarmos do Senhor, falarmos do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando bate a angústia, quando bate a tristeza, quando se chega no fim do poço, quando se perde a esperança, quando não se enxerga uma saída, quando não sabe para onde ir, quando está sozinho no escuro da noite, na solidão, no vazio, na depressão, na tristeza, ali naquele lugar, as lembranças vêm. O Espírito Santo traz a lembrança da sua casa, da sua infância, das vezes que ele viu o pai ajoelhado, das vezes que ele viu o pai lendo a Torá, lendo as Escrituras. E Manassés, eu não sei em que momento do seu reinado, porque a Bíblia diz que ele reinou por 55 anos, talvez ele era rei por 20 ou 30 anos, mas em algum desses momentos aconteceu isso daí. Mas a Bíblia diz que lá ele, no versículo 11, no versículo 12, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica,
e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Olha só, o cara era ruim, mas Deus é bom. Às vezes o ser humano é tão ruim, mas Deus ainda assim é incompreensível. É incompreensível o tamanho da misericórdia. Paulo ele fala lá em Efésios, olha, a profundidade, a altura, a largura. É difícil nós conseguirmos entender o amor de Deus, a graça de Deus, a profundidade da misericórdia de Deus diante do pecado do homem, diante das tragédias que o homem comete e produz na sua vida, diante das coisas que ele faz com as outras pessoas. E mesmo assim, sabe, esse homem aqui se humilhou. A Bíblia diz que ele deveras clamou ao Senhor e suplicou por misericórdia. Ele orou e ele se humilhou muito diante do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração, e o Senhor perdoou o seu pecado, e além disso o Senhor o restaurou e o levou de volta à cidade de Jerusalém. Como Deus é bom. Sabe por quê? Porque Deus poderia deixá-la morrer lá. Sim, eu perdoo você, porque muitas vezes os nossos erros trazem as consequências. Sim, Deus poderia falar, olha, eu perdoo você, mas você vai morrer nesse lugar aí. Mas Deus foi tão gracioso e tão bondoso com ele, que deu a ele uma nova chance dele acertar as coisas na sua vida. Porque Deus é misericordioso. Eu e você não merecíamos nada também. Você pode entender uma coisa assim? Você sabia que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando nós ofendíamos a Deus, quando nós falávamos, eu não quero esse Deus na minha vida. Ainda assim Deus olhou para nós e teve misericórdia e entregou o seu Filho para morrer por nós. Ainda que muitos não recebam, ainda que muitos não aceitem isto, ainda que muitos rejeitem a Cristo, Deus ainda assim, Ele prova como é que Deus, um Deus assim, um Deus de justiça, que as pessoas olham para o Velho Testamento e falam, eu não quero este Deus, porque Ele é mau, Ele manda matar, destruir cidades, Ele faz cair fogo dos céus. Mas diante do arrependimento de uma pessoa, Deus perdoa. Deus havia falado para Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ele falou, eu vou ouvir dos céus. Você pode pensar que Deus não ouve, não vai ouvir você mais. Talvez você já cometeu coisas graves na sua vida e você pode pensar, Deus não vai me ouvir mais. Não adianta eu orar, não adianta eu clamar, não adianta eu jejuar, não adianta eu me humilhar, não adianta eu colocar o meu rosto no chão. Eu fiz coisas tão terríveis na minha vida que não tem perdão. Mas Deus, Ele é tão amoroso e tão misericordioso que apesar de você, Ele ouve a tua oração e te perdoa. Porque Ele é bom, não é porque você merece. Como é que pode Deus amar um homem como Adolf Hitler? Você acredita nisso, que Deus amava Adolf Hitler? Pastor, eu não acredito nisso. Deus amava Adolf Hitler. Deus não o criou para morrer na tragédia. Deus não o criou para fazer o que ele fez. Deus criou o homem, mas o homem segue os seus caminhos, faz as suas escolhas na vida. Eu tenho minha escolha diariamente, você tem as suas escolhas diárias para fazer. Mas Deus amava aquela pessoa, Deus sonhava, Deus planejava, Deus queria o melhor, Deus queria salvar, Deus queria mudar, Deus queria que fosse um grande homem. Colocou inteligência na cabeça daquela pessoa. Ele poderia fazer coisas boas, mas não fez coisas ruins, horríveis. Mas Deus ama as pessoas. Você pode pegar a pior pessoa que já existiu, seja quem for, seja um Saddam Hussein, seja quem for. Deus amou aquela pessoa de tal maneira que daria Jesus para morrer na cruz por ela. Por ela. Porque você pode, bom pastor, eu nunca fiz estas coisas assim, mas você também fez coisas erradas na vida.
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, perderam a presença de Deus, não tem como ter comunhão com Deus, o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Se você fez algo, você vai receber o teu salário, e o salário do pecado é a morte. Você vai morrer por causa do pecado, você vai morrer fisicamente, e você vai morrer espiritualmente, e vai ser separado de Deus por causa do pecado. Onde eles ofereciam essas crianças a Moloque no Vale de Inom, que hoje quando você sai da cidade velha de Jerusalém, você está ali naquele vale, no Vale de Inom. Jesus, nós vamos ter agora em maio, eu vou para Israel, hoje eu peguei o convite aqui que eu recebi lá dos Estados Unidos, e eu participo desse grupo de pessoas, e nós vamos ter um culto nas escadarias ali, que dá de frente ao muro de Jerusalém, e nós vamos ter um culto lá. Ali Jesus subiu aquelas escadas várias vezes para entrar no templo. Neil Armstrong, quando ele foi na lua, e quando ele foi o primeiro homem a pisar na lua, e quando ele subiu aquelas escadas até aquele muro, ele falou: a emoção que eu sinto hoje é muito maior do que a emoção que eu tive quando eu coloquei meus pés na lua. É colocar os meus pés onde eu sei que Jesus passou muitas vezes para entrar no templo. Ali está o Vale de Inom. Jesus passou ali e chamou aquele lugar de Geena, e falou, e usou a ilustração daquele lugar que mais tarde foi se transformado. Na época de Jesus, aquele lugar era um lixão, que jogava o lixo para fora da cidade de Jerusalém, e colocava fogo naquele lixo lá. Onde adoraram o diabo é um lugar sujo e de lixo. Aquele virou o lixão de Jerusalém, e aquele fogo queimava dia e noite, aquele lixo todo. E Jesus passou algumas vezes ali, e ele falou: olha, aqui o inferno vai ser pior do que isso daqui. O inferno vai arder, e ali não tem saída, ali é eterno, ali o fogo não acaba jamais, ali o verme perturba o tempo inteiro, ali os demônios serão torturados durante a eternidade. Na verdade o julgamento vai vir, sim. Deus, ele é bom, ele dá uma chance, ele dá outra chance, ele dá outra chance. O interessante é que Manassés, na sua angústia, ele clamou ao Senhor, e ele se humilhou, e ele orou, e ele suplicou, e pediu misericórdia, e Deus o perdoou, e Deus restaurou a sua vida, porque é isto que Deus quer fazer. Deus sempre quer dar uma saída para a gente. Às vezes a gente, você pode ter se convertido com 60 anos de idade, 70 anos de idade, você pode ter vivido a sua vida longe de Deus, e você pode ter estragado a tua vida, separado da tua esposa, separado dos teus filhos. Talvez os seus filhos não falam mais com você, talvez você cresceu num lar cheio de problemas, e foi estuprado quando criança, e, enfim, você talvez hoje a sua vida está toda destruída, está toda atrapalhada, mas na verdade quando você vai ao Senhor e fala: Senhor, me ajuda, Deus vai ajudar você, meu querido, porque Deus ama você, e Deus não desistiu de você, e não desiste de você jamais. Deus jamais desiste de você. Deus sempre quer consertar a nossa vida, acertar os nossos caminhos. Todos nós temos desejo de acertar, mas às vezes a gente acaba errando, toma decisões erradas, a gente paga um preço por aquilo. É por isso, sabe, não é que as nossas decisões erradas fazem Deus ser menos Deus, mas Deus, ele se entristece com isso, porque ele não quer que eu e você soframos. Se você tem filho, você fala para o teu filho: filho, olha, faça isso. Não faça isso, filho. Por quê? Não é porque você não ama, ou porque você quer pegar um pedaço de pau e bater na cabeça dele, mas você não quer que, você sabe que se ele fizer aquilo, ele vai sofrer com aquilo lá. Você não quer aquilo. E a Bíblia diz que a gente, sendo mal, a gente dá boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor não iria nos dar boas coisas. Quando você nasceu com propósito. Lá no ventre, na barriga da sua mãe, com todas as dificuldades que ela teve. Você pode ter nascido num lar milionário, você pode ter nascido num lar paupérrimo. Lá no ventre da sua mãe, quando nasceu aquele feto pequenininho, e era um ser humano que não tinha ainda forma. Deus viu você, e Deus planejou, e Ele escreveu os seus dias num livro. Ele planejou o melhor para você.
para você ser feliz, para você vencer na vida, para você conquistar coisas, para você terminar a sua vida alegre, para você viver uma vida feliz. Mas a gente às vezes se envolve em caminhos que não deveríamos nos envolver, e a gente embaraça a nossa vida. Mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai acertar as coisas. Quando a gente não vê saída, como este homem não via saída, ele tem uma saída. Se você olhar para o lado, não tem ninguém para te ajudar, não tem um amigo para estender a mão, você está sozinho numa prisão, num poço, num lugar escuro, vazio, não tem para onde correr, não tem para onde olhar. Eu digo para você, ainda tem um lugar para você olhar, que é olhar para o alto. Ainda que você olhe para o alto no quarto da tua casa, e você só veja o telhado e o teto, e você faz orações e parece que Deus está ausente, não ouve orações, e você às vezes chora e fala: Senhor, onde o Senhor está? E você talvez nem acredite que Deus esteja lá, mas Deus está lá, meu amado. Deus está ouvindo a tua oração. Você não está vendo, não está sentindo nada, mas Deus está ouvindo, está vendo as suas lágrimas, está vendo o seu choro, está vendo a sua súplica, e Ele está pronto a mudar a história da sua vida, meu querido, se você der a Ele a chance para Ele fazer isso daí. Se você buscar ao Senhor, a Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Claro, se você cometer um crime, você vai pagar talvez por ele, você vai ser preso. Às vezes as pessoas pagam pelos seus crimes. Eu já ouvi histórias de que, eu me lembro quando o cabo Bruno, acho que era Bruno, que foi assassinado depois, que ele era um matador. Não sei se você se lembra que ele matou um monte de gente, foi preso, e lá na cadeia ele se converteu. E aí apareceu, saiu em jornais, estava ele com a Bíblia na mão. E eu vi vários comentários falando assim: depois que a pessoa é presa, todo mundo vira crente. Fez tudo quanto é coisa ruim. Aí lá na cadeia agora ele está orando. E as pessoas caçoam disso daí. Mas sabe o que acontece? Quando o cara está na lama, quando tudo acabou, quando o cara falou: eu acabei com a minha vida, onde eu estou no fundo do poço, não tem mais saída. A única saída que ele vê às vezes é olhar para o céu. A única coisa que vai trazer conforto para o coração dele é ele dobrar os joelhos na cela e falar: Deus, tem misericórdia da minha vida. E por incrível que pareça, você pode zombar disso e você pode achar: não, eu não faria isto. Sim, eu sei, você não faria isso, mas Deus faz isso e fez isso com você, inclusive. O cara matou a filha dele. O cara matou uma criança de 5 anos. O cara cortou o pescoço do seu filho e matou. Ou tacou fogo no irmão, no pai, na mãe. Está lá na penitenciária. Ninguém vai visitar. Mas se ele se humilhar diante de Deus, colocar o seu rosto no chão, falar: Deus, estraguei a minha vida, me perdoa. Deus vai perdoar aquela pessoa. Não dá para a gente entender. Como que pode amar desse jeito? Como Deus pode amar a você do jeito que você é? Como Deus pode dar a você 50 chances? Destruiu tudo. Deus fala assim: você vai começar de novo. Eu vou abençoar você de novo. Perdeu a tua família? Tá bom, você se volta para Deus. Deus vai dar a você uma nova família. Como assim? Sim, Deus faz as coisas. Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus dá chances. E a Bíblia diz que então ele reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então ele reconheceu que o Senhor era Deus. Agora, há 2 tipos de arrependimento. Há o arrependimento verdadeiro e o arrependimento que é fake news. O arrependimento que é fake news é aquele arrependimento que, sabe a criança, quando você fala para ela, eu tive filhos pequenos,
Você fala para o menininho, ó, não põe o dedo lá na tomada. Você põe uma coisa em cima da mesa, uma peça lá de cristal, tal, e você fala para ele, olha, não coloque a tua mão. Ó, a gente fazia assim, a gente dava para os nossos filhos, falou, pega aqui, ó, vê isso daqui, tudo. Porque criança tem curiosidade, tá vendo como é? Ó, é de vidro, se você deixar cair no chão, ele quebra. Então, ó, tá aqui, papai vai por aqui, você não mexa mais nisso, tá bom? Tá bom. Mas aí, de repente você vira as costas, ele vai lá. Eu vi um videozinho agora aí que alguém colocou, acho que o Levi que colocou até, a mãe falando para a criança, dando uma bolacha para ele, pondo em cima da mesa, não sei se vocês viram, e falou para ele, ó, você não vai comer essa bolacha aqui, a mamãe vai até o banheiro, e quando eu voltar, você come essa bolacha, tá entendendo? E o nenezinho de uns 2 anos, sim mamãe, tá entendendo? Não é para comer a bolacha, tá bom. Aí a mamãe saiu, a hora que saiu ele foi lá, pegou a bolacha, ele olhava a bolacha, ele trazia assim, aí acho que ele pensava, sabe quando você fala uma coisa para o teu filho, e de repente você chega e pega ele no fraga, e ele não está fazendo nada. Esse arrependimento é fake news. Você foi pego. Se você não fosse pego, estava tudo bem. Você só ficou triste porque foi pego. É o caso de Judas Iscariotes. Ficou triste, prenderam a Jesus, não era aquilo que ele queria. Iriam matar a Jesus, ele ficou triste com aquilo, ficou com remorso pelo que ele fez. E foi lá e se matou, se enforcou. Arrependimento, a Bíblia diz que o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Porque o arrependimento é aquele sentimento que você tem de que se eu pudesse voltar atrás na minha vida, eu não teria feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito isso. Eu não posso voltar atrás. Já fiz. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Se eu tiver a chance de fazer novamente, eu não vou fazer. Arrependimento é quando você fala, puxa vida, eu errei, mas se eu tiver a chance disso aqui novamente, eu não vou errar. Eu não vou comer mais esta maçã. Ou esta fruta. Maçã, esta fruta. É arrepender-se. É decidir. O arrependimento produz fruto. Não tem esse negócio de agora você é crente e não tem fruto nenhum. Boa árvore produz bom fruto. João Batista, ele chegou pregando o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento traz fruto. O cara que se arrepende e não acontece nada é porque ele não se arrependeu. Sabe o que aconteceu? Se você for ler a partir do versículo 14, depois disto, ele edificou o muro da cidade. Versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Versículo 16, restaurou o altar do Senhor, sacrificou ofertas pacíficas e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ou seja, ele produziu frutos. O arrependimento dele, sabe o que ele fez? Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi lá no templo, arrancou todos os ídolos que haviam lá, quebrou tudo aquilo lá, limpou a casa, limpou a sua casa, a sua vida, e falou para Israel: a partir de agora nós só vamos servir ao Senhor. E foi isso que ele fez. Isso é arrependimento. É falar: bom, quer saber? Eu errei até não poder mais. Pastor, até hoje, dia 2 de fevereiro de 2020, ó, eu errei até na minha vida. Mas eu quero consertar. A partir de hoje eu quero fazer o que é certo. A partir de hoje eu quero começar a ler a Bíblia para saber o que é certo. E eu quero obedecer a Deus. Olha, querido, eu vou dizer para você, se você obedecer ao Senhor, Deus vai consertar todas as áreas da sua vida e vai superar as suas expectativas. Você pensa que coisas boas vão acontecer? Não vão acontecer apenas coisas boas, vão acontecer coisas extraordinárias em sua vida, se você se voltar para Deus e obedecer ao Senhor. É isto. Isto é arrependimento. A minha vida passada não me exclui do que Deus tem para mim no presente e no futuro. Sabe por quê? Porque o diabo, nosso inimigo, a sua cabeça, vai sempre estar tentando prender você no que você fez. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Se passou. Passou. Fernandinho cantava aquela música: uma nova história Deus fez para mim. Sim, é verdade.
Deus ele não perdoa os pecados, ele fica com a listinha lá. Quando você errar, ele fala, eu perdoei uma vez, mas da segunda não dá, né, meu filho? Não. Deus ele zera tudo. Ele apaga. Ele passa o sangue de Jesus e olha para você como se você nunca tivesse pecado, de maneira que ele chama você de santo. Deus chama você de santo. Você pode falar assim, eu não sou santo nenhum, mas Deus chama você de santo, porque ele olha para você e ele vê a obra que Jesus fez por você. Agora, o diabo quer prender você no passado, nas lembranças do que aconteceu, nas tragédias, nas dores, nos sofrimentos, nos pecados, nos erros, para roubar o teu futuro, para roubar os planos de Deus para você, para falar que você nunca vai sair dessa, que não tem conserto na vida, para falar que não tem saída, que você chegou no fundo do poço, para falar para algumas pessoas que a melhor coisa é se matar de vez, porque não tem mais jeito, mas é uma mentira do diabo, porque sempre tem jeito, Deus sempre dá jeito. Deus pega a vida toda embaraçada e vai desembaraçando, vai tirando os nós da nossa vida, vai consertando tudo direitinho, consertando as coisas. É isso que ele faz. Agora o diabo quer prender-nos. Falei para vocês um dia desses que quando eu era criança, eu gostava de, no interior, era a atração da cidade do interior, quando chegava um circo, né? Chegava o circo lá, eu me lembro que chegava o circo na cidade, a gente molecada queria ver bicho, né? Não tinha zoológico, não tinha, os bichos que a gente via era ali de casa, né? Os parentes. Eu não tinha ideia de bicho. A gente via pela televisão, mas elefante, nunca jamais eu poderia ver um elefante, a não ser ir lá perto daquela lona do circo, que se instalava em um campo de futebol, e a gente via lá, elefante lá, em um toquinho assim, um toquinho pequenininho, e amarrado uma corda assim, e prendendo aquele elefante na canela, grandão. Eu falei para vocês isso daí. A gente ficava tudo curioso, a gente às vezes queria soltar aquela corda lá, mexer na corda, porque a corda não parecia que não tinha nem nó, era só enroladinha ali. Aí depois eu fui descobrir o que acontece, porque você sabia que é uma verdade que o elefante tem uma ótima memória, uma ótima lembrança. Quando o elefante ele nasce, ele é pequenininho, para treinar eles amarram a pata dele e prendem naquele gancho, naquela estaca. E o elefantinho pequenininho ainda não tem força, ele tenta sair e não consegue sair, ele está preso, Quando ele cresce, eles colocam na mesma estaca ainda, e ele tem uma boa memória, ele nem tenta sair daquele lugar, porque ele sabe que ele está preso. Se ele fizesse assim, ele arrancava tudo, mas ele não faz, porque o que prende ele não é a estaca, o que prende ele são as lembranças. É isso que o diabo quer fazer. O diabo ele usa as lembranças de quem você foi, do que você fez, do que aconteceu na sua vida, para falar para você que nunca mais vai ter chance, que nunca mais Deus vai te abençoar, que nunca mais Deus vai te usar, que nunca mais você vai acertar a tua vida, que nunca mais seu casamento vai dar certo, que não adianta você casar com outra pessoa, se aconteceu de quebrou a sua família, não tem jeito, e você vai se casar com outra pessoa, que não adianta, que vai acontecer tudo errado de novo, que não adianta na vida, não adianta sonhar, não adianta tentar, você nasceu para perder, você nasceu para não ser ninguém na vida, e o diabo vai encher a tua cabeça com ideias assim, mas na verdade o que ele quer é prender você pelas lembranças, pelas memórias ruins. Não aceita isso, meu amado. Deus criou você para ser águia e não ser galinha. Deus criou você para voar alto e não para ciscar no lixo, ciscar no chão. Deus quer abençoar a sua vida e os planos que Ele tem para você e para mim. A Bíblia diz, olha, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, são planos de bênção, de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e vos dar um futuro. Os planos de Deus para a tua vida é para dar a você um futuro. Você não enxerga futuro, mas Deus enxerga futuro para a sua vida. Deus enxerga coisas maravilhosas para a sua vida, meu amado. Eu creio nisso de todo o meu coração. Por isso que eu estou animado. Estava falando ontem para os irmãos, numa reunião aqui à tarde, que eu estava pensando antes que eu posso viver até uns 86 anos de idade, 85 anos de idade, pelo menos é o meu planejamento.
Estou planejando morrer. Posso morrer, mas não estou planejando tão cedo assim. Até porque eu falo, poxa, eu não fiz nada para Deus ainda. Sinceramente, esses dias eu estava pensando, falei, meu Senhor, eu entendo o que o Senhor falou, depois de você fazer isto, aquilo, você é um servo inútil. Eu falei, Senhor, eu não fiz nada, eu preciso aproveitar o meu tempo melhor para servir, trabalhar para o Senhor. E eu pensei, bom, eu posso viver até 85, 86 anos, mas eu estava lendo sobre um pastor que eu lia bastante quando eu tinha uns 20 anos, Dwight Pentecost, um teólogo lá de Dallas, do seminário de Dallas, e eu gostava muito dele, embora tem coisas na teologia dele que eu penso diferente, enfim. Mas ele morreu com 99 anos. Foi bom, então posso dar uma aumentada aí na taxa aí, na perspectiva de passar de 85, 86, pelo menos para 90 anos. Alguém já me escreveu hoje, pastor, eu espero que você continue pregando até os 99. Então eu tenho tempo. Se eu tenho tempo, eu estou empolgado. É verdade, eu estou empolgado. Eu acordo animado. Minha esposa tem que me falar para eu ficar quieto, porque eu quero falar. Eu vou dormir falando. Eu estou empolgado que Deus tem para a minha vida desses próximos anos, nessa próxima década, na década agora de 2020 a 2030, o que Deus tem para fazer na minha vida daqui para frente. Eu sei que os melhores dias, eu falei no culto, eu falo isto. Eu não fico me importando em colocar frases de efeito, internet, para ter curtida, a colocar você vai ser um vencedor. Não, eu falo o que eu realmente acredito. Eu acredito realmente que você servir a Deus, os teus melhores dias ainda estão à frente. Eu acredito de todo o meu coração. É por isso que eu tenho perspectiva de, puxa vida, o que vai acontecer em minha vida? Eu não sei como vai estar a minha vida daqui a 10 anos, mas se eu servir ao Senhor, se eu amar a Deus, se eu andar com Deus, se eu procurar ler a palavra de Deus, entender e obedecer a palavra de Deus, eu sei que as melhores coisas da vida ainda estão à minha frente, porque Deus é bom e é misericordioso, não é pelos meus méritos ou pelos seus méritos. A Bíblia diz no Salmo 103, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta as nossas transgressões de nós. O Senhor afastou, esqueceu, perdoou. O nome Manassés significa esquecer. Quando José, que foi escravo por 13 anos, passou aquele perrengue todo, foi traído pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, ficou numa prisão, foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, ficou no cárcere, injustamente. Quando ele saiu de lá, e de repente, em um dia, Deus mudou a sua sorte, e Deus tirou ele da prisão e o levou para o palácio, e ele se casou lá no palácio, e ele teve filhos, e ele colocou o nome do seu filho de Manassés, porque ele falou, Deus me fez esquecer de tudo aquilo que eu passei. Sabe por que é isto? Deus nos faz esquecer das tragédias, Deus nos faz esquecer das coisas ruins que passamos na vida. Não é que você não lembre com a tua cabeça, mas você não vai mais viver por elas e não vai mais deixar que elas impeçam você de ter o que Deus tem prometido para a tua vida hoje e amanhã, meu amado. Eu preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que diante de mim estão, prosseguir para o alvo que Deus colocou para a minha vida, que eu sei que são as melhores coisas que Deus tem, ainda estão reservadas na nossa frente. A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.